Tô até sentindo um peso aqui nas minhas costas de tanta importância que tem esse carro para a história do automobilismo. Esse sedimento aqui, ó, não é normal. Provavelmente restos de alumínio corroído. A importância de ler o rótulo até para escolher o líquido de arrefecimento. Pneus que estão fazendo diferença na temporada da MotoGP. Frear e entrar mais lançado na curva, às vezes é o mais importante. E a largada de hoje... Sente só o peso desse carro. Um pedido do Fangio, que é 5 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Desenvolvido pelo Berta, que é o papa dos motores. Foi vitorioso em Nürburgring, que é uma das pistas mais difíceis do mundo. E o design é da Pininfarina, que já assinou vários carros da Ferrari. E olha só, esse aqui, o dono é Horácio Pagani, conhecido pelos seus super esportivos. Ele fazia dupla com Oreste Berta em provas de endurance. Pagani, que também é argentino, assina super máquinas como o Zonda e o Aira. Ele se tornou um dos maiores construtores esportivos por influência de Berta. Quando se mudou para a Itália, levou apenas as malas de roupas e as cartas de recomendação do amigo Juan Manuel Fangio. Nessa entrevista, ele quase embarga a voz ao mostrar as revistas antigas com reportagens sobre Berta. A revista Automundo, que falavam de Oreste. Ele era um menino quando viu os 3 Torinos com motor feito por Berta desbancar todas as tradicionais marcas europeias nas 84 horas de Nürburgring, em 1969. Lembrando que naquela época, quando eles corriam em Nürburgring, eles tinham que levar algumas peças no carro. E essas peças estão aqui porque a pista era muito longa. E se quebrasse alguma coisa no carro, o piloto realmente tinha que sair, consertar o próprio carro e voltar para a prova. O Torino original da corrida está no Museu do Fangio. Já essa réplica fica guardada na sede da fábrica, em Alta Grácia, a pedido do proprietário. A número 3 foi uma encomenda de Pagani. Eles andaram juntos nela em 2014. São inúmeros projetos para diversas categorias. Vários correram em provas mundiais em Interlagos. Esse é de 1975 e foi pilotado pelo brasileiro Luiz Pereira Bueno. Tem até esse Maverick Berta. Um dos segredos do Berta é, a partir de uma peça original, criar uma completamente nova, mais resistente e mais leve. Aqui está um exemplo, ó. Esse aqui é uma biela de um Fórmula 3, comparação com o original. Você vê que o design foi retrabalhado, criando essas 2 colunas e esse vinco no meio. Assim, dando mais resistência nessa parte aqui, onde quebra normalmente quando tem mais potência o motor. Chega até criar um novo parafuso, olha só, esse aqui é o preparado, né, que ele está mais fino aqui no meio para diminuir o peso e cria-se uns vincos mais arredondados para criar mais resistência para o parafuso não quebrar com aumento de potência. São esses detalhes que faz o motor chegar aqui com 140 cavalos original e depois dessas modificações de peças sair até com 270 cavalos. Com esses truques, Berta, que ganhou o apelido de Mago dos Motores, conseguiu deixar o Torino 150 quilos mais leve que os rivais da histórica disputa de 1969. E forte, bem forte. Esse carro realmente ganhou atenção foi mesmo no equilíbrio dele de curvas e a leveza do carro. Berta foi o primeiro a desenhar totalmente uma suspensão em um computador. Isso em 1974. E antes que você ache ousado, ele foi capaz de inventar um equipamento próprio para testar a eficiência aerodinâmica dos carros de corrida. Túnel de vento na década de 80 era tecnologia de Fórmula 1. E o Berta foi até a Europa conhecer alguns, como da Williams e da Dallara. Voltou para a Argentina e montou o seu, com os recursos que tinha. E esse aqui é único. Esse túnel de vento é a escala 1/4, então o modelo é bem menor do que o tamanho original. Você tem o vento aqui passando a 180 km por hora e você consegue entender as forças que são aplicadas no carro, né? Então, o downforce, você começa a entender a aerodinâmica. E esse aqui é único porque tem uma esteira aqui que simula o asfalto. Então, você consegue ver as rodas girando e entender também a turbulência que gera isso, né? Até o desenho da pista de testes na fábrica tem as mãos do mago. Então, ele fez 2 ovais grandes no qual ele pode testar as forças, né, de curvas nos carros. Então você pode aí
fazer a curva com um pouco mais de inclinação para sentir a suspensão do carro e ver como o motor se comporta nessas condições mais adversas, que realmente é numa saída de uma curva, numa retomada, e realmente ver se aquilo que foi feito na bancada, no dinamômetro, realmente se compara com a realidade. Atualmente, os motores Berta equipam carros de fórmula e de turismo em toda a América do Sul e de algumas das principais competições do mundo, como o Dakar. Mas, de todos seus feitos, nenhum se compara àquele de Nürburgring. Por isso, a opinião de Pagani sobre Orestes Berta não muda. Porque es y será siempre el número 1. Tô até sentindo um peso aqui nas minhas costas de tanta importância que tem esse carro para a história do automobilismo. O Auto Esporte volta em instantes para explicar por que o rótulo é tão importante na hora de escolher o líquido de arrefecimento. E o que tem de diferente nos pneus da MotoGP. Olha o estado das peças. Aqui está o cabeçote do motor, né? Que o cabeçote, o novo, que já chegou para substituição, e esse, o do veículo, que não tem como salvar. Essa outra peça aqui, o que é? Aqui temos a válvula termostática, que faz o controle de circulação do líquido de arrefecimento. Corrói mesmo, porque ficou fininho e mole. Gente, olha isso. Tá desmanchando na mão. Foi uma combinação desastrosa, porque o Rodney resolveu completar o aditivo fora da oficina. Ele não consultou o manual e ainda comprou o primeiro produto que achou, sem nem ver o rótulo. Inicialmente, a quantidade de aditivo era muito pequena, já estava na proporção. Minha avaliação é que se aumentasse a concentração, a probabilidade de corrosão diminuiria e não aumentaria, que é o mais lógico. Mas, na verdade, o aditivo é para manter a água no meio líquido dela, né? Para ela não congelar e nem ferver, para refrigeração mesmo do sistema do motor. E você, quando completou, você usou a água normal da torneira? Comprei a água que tem que ser comprada para colocar. A água desmineralizada. Esse nome aí, desmineralizada. Exatamente. Aditivo concentrado é melhor deixar para um profissional manipular. Se for para completar, melhor usar o diluído, que já vem com a mistura de água na medida certa. No popular, o pessoal fala que é a água do radiador. Não é a água. É um composto de água mais aditivo na proporção recomendada pelo fabricante. Neste veículo, é 60% de água e 40% de aditivo. Então tem que respeitar essa composição. O arrependimento bateu e o carro está parado por falta de peças já faz um mês. É que, sem saber, o Rodney usou um anticorrosivo que não atende à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fui ler depois, vi que não tem norma nenhuma. Essa é a sobra do líquido de arrefecimento que estava aqui dentro, no carro do Rodney. Esse sedimento aqui, ó, não é normal. Provavelmente restos de alumínio corroído. E é essa solução que a gente vai levar para testar em laboratório agora. Vamos lá? Nos 6 testes que fazem todas essas medições, o resultado foi bem discrepante entre um e outro. E tanto no ponto de ebulição quanto no de congelamento, as diferenças foram gritantes. O teste de ponto de congelamento também deu praticamente igual da água, 0. Praticamente todos os testes foram reprovados. Com a ajuda de um ímã, dá para ver os restos de metais que apareceram durante a filtragem. Já que o produto não está vencido, ele deveria ter anticorrosivos suficientes para evitar todo esse desgaste. As lâminas ajudam a avaliar o índice de corrosão do aditivo. Existe um limite para a concentração desse metal e aqui nesse teste, o produto também foi barrado. O etileno glicol garante que o sistema de arrefecimento trabalhe com temperatura e pressão adequadas. Com ele, a água ferve somente bem acima dos 100 graus e congela só depois dos menos 20. Se você prestar atenção na validade, vai ver que também o período é diferente de um produto para o outro. E é por isso que tem que olhar o rótulo com lupa. E antes de tudo, ver o manual. O ideal é trocar dentro da especificação do fabricante. A especificação do fabricante prevê um prazo e uma quilometragem para isso, tá? Aquilo que foi atingido primeiro. Tá em dúvida se o aditivo que você comprou é ou não de boa qualidade? Então pega o frasco e coloca no freezer.
Se ele não congelar dentro de 3 e 4 horas, é sinal de que tem quantidade suficiente de etileno glicol para proteger o seu carro. O resultado doeu no bolso. Devido a esse nível altíssimo de corrosão, vai gastar cerca de R$6.000. Errando se aprende. Ler, olhar, acompanhar, verificar, porque tá doendo demais no meu bolso, no meu coração, na minha vida. Frenagens em cima da curva. Frações de segundo que valem muito. Para tanta ousadia, mais aderência. Os pneus da MotoGP vêm mudando constantemente. Até 2 anos atrás, o pneu dianteiro era muito mais mole do que o pneu traseiro. A frenagem é um dos fatores mais importantes, é onde o piloto mais consegue ultrapassar. Então eles mudaram totalmente a curvatura, não está tão bicuda. Você deixando essa curvatura menos acentuada, aumentou a área de contato. Eles deixaram o pneu um pouco mais largo e com essa tecnologia de aumentar essa área de contato, melhorando a aderência. Porque frear e entrar mais lançado na curva, às vezes é o mais importante. O representante da fornecedora oficial de pneus explica que a posição do piloto mudou em cima da moto ao longo dos anos. E a forma como eles passaram a usar a dianteira obrigou a se criar novos pneus. Na busca por maior aderência, se mexe até no eixo da moto. No ajuste, que dificilmente a gente vê fazendo com o box aberto, é do entre-eixos da motocicleta, a distância entre uma roda e outra. E eles acabaram de fazer isso na moto do Dovizioso. Se deixá-la um pouco mais longa, vai melhorar a estabilidade em altas velocidades. Se deixar mais curta, a agilidade de baixa e média. Então aqui eles tentam achar o meio termo. E a cada circuito, essa espuma aqui pode aumentar ou diminuir, colocando o piloto mais para frente ou mais para trás. Muda completamente a distribuição de peso da motocicleta. O piloto mais para frente tem mais aderência em curvas de baixa. Ele mais para trás deixa a motocicleta com mais agilidade. Mas quem determina isso é o engenheiro conforme o circuito. E a temporada está de arrepiar. Na Holanda, a corrida mais disputada do ano. Foram 4 marcas lutando pelas 5 primeiras posições. Jorge Lorenzo da Ducati largou bem e foi buscar a liderança das primeiras voltas. Não demorou muito para Marc Marquez da Honda e Valentino Rossi da Yamaha entrarem na briga. O Doutor Rossi estava tão perto de Lorenzo que chega a tocar na moto do adversário. Aliás, a prova teve vários toques. Esse é da disputa de Alex Rins da Suzuki com Marquez. Andrea Dovizioso da Ducati também ficou firme no pelotão da frente. Maverick Viñales da Yamaha vinha numa corrida primorosa. Chegou à liderança. Mas nas 2 últimas voltas, tudo muda. Rossi erra e Alex Rins sobe para segundo, mostrando que o novo motor da Suzuki está bem redondo. E a bandeirada para Marquez é daquelas que qualquer fã de velocidade gosta de ver. Viñales em terceiro, Dovizioso em quarto e Valentino quinto. Marquez lidera folgado com 140 pontos, seguido por Valentino com 99 e Viñales com 93. MotoGP agora é na Alemanha, dia 15. Mais Autoesporte no Globoplay e no site.